Oi, gente! Mais uma edição do Hype Mix começando, chega mais, vamos conversar. E hoje, Letícia, o papo é um pouquinho diferente de tudo que a gente já fez aqui, né? Sim, porque pela primeira vez a gente vai conversar com uma figura política. Babado. Roda a vinheta, bora pro episódio. Quem disse que política não é coisa para jovens errou miseravelmente. Pedro Rousseff, no auge dos seus 24 anos, foi eleito vereador de Belo Horizonte e representa uma nova geração que busca espaço na política institucional. Eleito com votação expressiva, construiu sua trajetória ancorado no diálogo com a juventude, na defesa de pautas sociais e na renovação das formas de fazer política. Carrega um sobrenome de forte peso histórico no cenário nacional, ligado à ex-presidenta Dilma Rousseff. É isso aí, né? O sobrenome Rousseff. E hoje, aos 26 anos apenas, o Pedro tem buscado afirmar identidade própria, com posicionamentos claros no campo progressista de esquerda e atuação voltada para os desafios urbanos da capital mineira, especialmente, né? E entre a herança política, as expectativas do eleitorado jovem e o cenário popularizado do país, o Pedro tenta equilibrar memória, inovação e projeto de futuro. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Rap Mix. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. Ô Pedro, vou te falar a verdade. A gente já tá com um pouquinho de frio na barriga, porque é realmente, né? Quando a gente conversou desde o início, a gente avisou, você seria nosso primeiro convidado da política. E é a primeira vez que a gente discute, assim, com uma pessoa que vem desse cenário, né? Que é um cenário muito importante, né? Pro cotidiano, de uma forma geral. Mas dá um friozinho na barriga. Eu não sei por Coisa que não. boa. É um Tá vizinho mesmo? bom, então. Porque por mais que você dialogue muito com a gente nas redes sociais, o que dá uma proximidade, faça com que pareça com que a gente é seu amigo, que tá próximo e tal, chegar perto é É diferente. diferente, né? É diferente. Não, então nós temos que chegar chegando aqui, né? Mostrando para o que a gente veio para cá. E pauta que não falta, né? Hoje a gente vai falar de coisas demais, desde força mesmo, né? Até ideologia. E também um final ali, de repente, um pouquinho sobre a família Rousseff, que eu acho que eu sou muito curioso para saber como é que é ser sobrinho da Dilma. Ah, gente, Ah, sobre o Galo também. Eu quero opiniões do Pedro sobre o Galo. com certeza. Tá? Letícia sem galo não é Letícia, né, gente? Não, não sou. Me recuso a participar desse podcast sem o Clube Atlético Mineiro ser mencionado. Aí você traz um convidado atleticano, assumidamente atleticano, e está nas redes sociais falando do Atlético. Você tem certeza, bicho, que você não quer que eu pergunte nada do Galo pra ele? Para, né? Perdi. Game over pra mim. Então começa. Bora lá. Pedro, você frequentemente é citado como uma força jovem na política atualmente, né? Que se diferencia muito do que estava acontecendo anteriormente, e tal, sobre uma velha política. Essa força jovem das gerações anteriores, você acha que dá para ocupar um poder? Olha, você sabe que um dos principais motivos que me fez entrar para a política é justamente para a gente não deixar a política continuar do jeito que está. Quando a gente deixa as velhas raposas, os velhos políticos, e isso aí independe se é de esquerda ou de direita. Nós que somos jovens, que nós estamos aqui para poder fazer o bem, a gente tem que entrar com tudo. Nós temos que entrar para poder mudar e abalar as estruturas. Então, a participação dos jovens na política é muito importante. Não só pela questão da idade, porque tem muitas pessoas também que são jovens, mas têm uma cabeça aí retrógrada, né? Tipo, o próprio Nicolas Ferreira aí tem 30 anos, mas é um idiota. Então, não é a grande questão da idade, né, simplesmente, mas a questão das pessoas que estão aqui para poder fazer o bem e para poder abalar. Então, a minha entrada para a política brasileira é porque eu fiquei cansado, sabe? Cansado mesmo de ver só o mesmo povo lá, os mesmos de sempre, só roubando, fazendo sacanagem com a gente. Sabe uma coisa que, vendo você discursar, me veio à cabeça aqui, de um outro deputado, nesse caso, deputado federal, que ele entrou com um discurso muito parecido e ele foi para a Praça 7 com... Olha para vocês verem a Letícia. Eu espero que seja o galo ligando, né? Não, será que é o assessor do Galo? Eu coloquei no modo avião, ligou no meu tablet, vocês acreditam? Ah. Ai, pelo amor de Deus. Fica sem roteiro, coitada. Nossa, vou ter que ficar mesmo. Mas falando sério, que é o Pedro Ayrara. E eu admirava muito ele, o trabalho dele na instituição que ele atuava antes da política. E quando ele chegou justamente com esse discurso, né? Eu lembro exatamente da campanha dele com o mote "Vamos afastar os dinossauros da política". Ele ocupou a cadeira, o que que ele virou? Um dinossauro.
Eu não estou aqui para poder julgar ninguém, mas eu fui eleito agora vereador, né, o mais votado da história do PT de Minas Gerais. E assim, agora depois de 12, quase 13 meses de mandato, a gente já conseguiu abalar um pouco, pelo menos, o sistema aqui de Belo Horizonte, sabe? E a nossa meta é muito essa. Agora, com o mandato, nós já estamos mostrando que é possível fazer. Que não era só gogó, que não era só discurso. Então, a nossa atuação, graças a Deus, graças às pessoas que apoiam a gente, nós estamos conseguindo fazer barulho né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais e por todo o país. Que assim, o nosso objetivo, quando a gente fala sobre abalar, é sobre abalar as estruturas. E para isso, você tem que ter posicionamento, né? As pessoas não suportam mais aquele político brasileiro, que não vou citar nomes, mas hoje o Centrão é aquilo do pior da política brasileira. São pessoas que se perguntam, mas se é Lula ou se é Bolsonaro? Então, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Mas o Lula... Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe qual que é a identidade das pessoas e que elas muitas vezes passam, né, por ovelha quando, na verdade, são lobos. E se vendem com um discurso fácil, um discurso que engloba as pessoas. E aqui eu não faço, né, menção específica a essa pessoa que você falou, que eu nem conheço ele, mas assim, sobre a política de modo geral. Né, políticos que só prometem, 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 quando são eleitos, viram as costas para as pautas que ajudaram ele a ser eleito e pelas pessoas que ajudaram ele também. Então, graças a Deus que, né, nesses poucos tempos de mandato a gente já está conseguindo mostrar que comigo não tem meio termo, comigo não tem papas na língua. Eu Certo. falo o que precisa ser falado, independente se as pessoas vão gostar ou não vão gostar. Eu tô aqui para poder me posicionar. E hoje no Brasil nós temos que ter lado. Nós temos agora uma eleição presidencial que nós temos que ter um lado que é muito claro. Ou vai ficar do lado do presidente Lula, que você não precisa gostar do Lula, do PT, de ser de esquerda, não. É gostar de tudo aquilo que foi conquistado em 2 mandatos do presidente Lula, em 2 mandatos da presidenta Dilma, nesse primeiro mandato, né, quase completo agora do presidente Lula, que a gente voltou com vários programas sociais importantíssimos para a nossa economia brasileira, que nós estamos colocando desde as pessoas mais simples, trabalhadoras, até mesmo o agronegócio, tá? Que fala tão mal do Lula, nós estamos colocando o agro brasileiro como uma potência mundial. O presidente Lula fechou nessa semana o acordo histórico da Mercosul com a União Europeia para poder fechar o maior acordo comercial com o nosso agronegócio. Então, o presidente Lula mostra que com a gente não tem essa questão, não, nós só vamos defender quem é companheiro, não. É das pessoas mais simples, trabalhadores, até mesmo ao grande agronegócio, que é tudo importante no nosso país. É certo, o brasileiro é brasileiro, independente Brasileiro de é onde ele brasileiro, vota, em nós quem ele temos que vota. defender todos, tanto que um dos motes que o presidente Lula ele dá pra gente quando a gente vai visitar prefeitos por todo Minas Gerais é: Pedro, né, que já falou comigo sobre isso, Pedro, nós precisamos ajudar todo mundo, independente de qual partido que é, independente se gosta de mim, se não gosta, nós temos que estar aqui para poder ajudar as prefeituras e, portanto, o povo de, né, Minas Gerais. Certo. E eu acho que é união, né? No fim das contas, é a união que faz essa força mesmo, um dá a mão pro outro e a gente trabalha juntos, né? Não adianta a gente imaginar que o nosso vizinho vai prosperar sem a gente prosperar, É né? isso E o contrário, a gente não pode prosperar sem ele não prosperar. Mas ainda falando dessa parte, um pouco sobre a força jovem na política, eu queria que você comentasse, nas últimas eleições municipais, a qual você foi eleito com 24 anos, hein? Você foi eleito jovem. A gente começou a ver ali uma movimentação de jovens maior, uma movimentação maior de jovens, na verdade, se candidatando, conseguindo se eleger. E aparentemente, eu sei que ainda é cedo para falar isso, mas nas presidenciáveis desse ano, parece que isso pode repetir também. A gente pode realmente ter uma renovação e, de novo, essa força jovem, de repente, ocupando mais cadeiras, né? Você acha que isso tá na hora mesmo? É importante mesmo? A gente tem que ouvir mais a voz dos jovens também? Como que é o seu pensamento a respeito disso, da força jovem na política? Então, o que eu falei mais cedo é muito verdade, não é só porque é jovem que é bom. Eu não faço Analogia. esse pensamento. Porque, mais uma vez, tem pessoas que são jovens, tipo o próprio Nicolas, que é uma bosta. Então, não é só pela questão de ser jovem, você tem que ter um pensamento que é um pensamento de mudança. A gente quer mudar as coisas. A gente está Menos vendo conservador. menos conservador, nós estamos vendo um tanto de coisa errada nesse país, a gente está vendo um tanto de escândalo e
pessoas que se dizem defensoras do brasileiro, né, pessoas que falam, que né, apontam o dedo, muitas vezes estão calados. O próprio Nicolas Ferreira agora, vocês pegam pelas redes sociais dele e vocês podem ver. Não precisa necessariamente acreditar no Pedro falando, mas olha lá quantas vezes que ele falou sobre o escândalo do Banco Master. Nenhuma. Não interessa pra ele, né? Por que não interessa para ele? Só porque é o André Valadão, que é o dono da igreja Lagoinha, amigo do Nicolas que está envolvido nisso? Por que não fala, entendeu? Então, assim, é muito Revolta engraçado. seletiva, É, né? revolta seletiva. É muito engraçado quando aponta dedo para tudo, fala até que é o irmão do Lula que está relacionado com as coisas, e aí que a Polícia Federal mostra que não está. E aí, quando mostra ali aliados claros, a pessoa fica calada. Então, de fato, a gente tem que ter esse discernimento, que não é só porque é pessoa jovem e que é pessoa boa, né? Mas a gente tenta fazer um trabalho, pelo menos, que é muito combativo. E parte do nosso trabalho é justamente esse, mostrar para as pessoas que tem outro modo para poder fazer política, tem gente nova, com mais energia e com mais garra para isso. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. De todo o processo que você falou, sobretudo em relação às ações do governo Lula, a gente tem um contraponto muito complicado, que são as fake news. É direto, uma informação dessa que você está falando, cria uma informação oposta, completamente mentirosa. Isso está no WhatsApp, daqui a pouco está em milhões de WhatsApp, está no TikTok, sobretudo, e vira uma verdade. Você, hoje, como vereador, o que você consegue fazer para amenizar esse estrago que as fake news fazem em relação a inúmeros projetos sociais, inclusive, que façam que as pessoas pensem, igual apareceu no Big Brother ontem, a mulher falando que a menina falou que é melhor engravidar para ter Bolsa Família do que estudar. Absurdo, né? É um total absurdo. Eu não consigo pensar que isso seja verdade. Eu vi o vídeo várias vezes para ver se não era IA, né? Porque hoje em dia a gente não pode confiar em nada, mas de fato a participante de fato falou isso. E é muito grave, né? Porque é um programa de repercussão nacional com uma desinformação tão grande assim. E de fato, nesse momento, um dos nossos grandes trabalhos é um trabalho muito jurídico. Nós estamos processando todos esses políticos que estão fazendo fake news. Fake news essas que estão abalando não só a confiança das pessoas em programas sociais, mas também a confiança das pessoas em coisas que até há pouco tempo eram de total confiança. Por exemplo, o Pix é uma conquista dos brasileiros. O Brasil é, ou se não, dos únicos países no mundo que tem um sistema próprio de transação monetária e financeira que não depende necessariamente de um cartão de crédito. Veja que isso em outro país não existe. É somente no Brasil que existe um sistema próprio de transação financeira, comercial, bancária, que não envolve necessariamente um banco, mas sim um próprio sistema do Brasil. E aí que vem um deputado, vem outros também, para poder descredibilizar a confiança sobre o Pix, falando que vai Bota ser terror, taxado, né? que vai Nossa ser Senhora. fiscalizado, que você que vende pipoca na rua, que o Lula vai taxar o seu Pix. Gente, não funciona assim. Então, é quase que um trabalho diário a gente tá de olho nessas notícias e nessas fake news para a gente poder desmentir elas, porque é muito grave isso. Eu lembro quando houve no ano passado a grande fake news que o Pix ia ser taxado. É muito grave isso, porque em questão de 3 dias, e nós, junto do Banco Central, a gente estava de olho nisso, o volume transacionado no Pix caiu 35%. 35% foram mais de 79 bilhões de reais que desapareceram em questão de 3 dias. Então, como que a gente é tão relaxado em relação a pessoas que fazem fake news que abalam o sistema econômico brasileiro? Isso, para mim, é um crime. É. O Banco Central vê como um crime. O crime é lavagem de dinheiro, operação bancária, mas também quando você faz algo com a intenção de desestabilizar o sistema econômico-financeiro de um país, eu vou te falar, se isso fosse feito nos Estados Unidos, estaria preso já. Se fosse feito na China, estaria preso, talvez até pior. Então, assim, é muito grave isso. O que falta nesse país é para que haja lei, para que a lei seja cumprida. A gente está vendo agora um tanto de bandido terrorista que invadiram Brasília, a nossa capital, depredaram tudo, tentaram dar um golpe de Estado, e estão agora, né, o Senado aprovando uma dosimetria, que é uma redução de pena, algo nunca antes visto. Então, dessa mesma forma, para essas pessoas que cometem esses crimes de desinformação com esse indicativo de desestabilizar a nossa economia financeira, elas têm que ser penalizadas de acordo com a lei com isso. Então, o que falta nesse país é para que a lei seja cumprida. Nós não queremos que as pessoas peguem penas maiores do que é devida. A gente só quer que, se o bandido cometeu o crime, ele tem que ser preso e tem que ser punido por isso.
E mesmo assim é importante dizer nesse momento que talvez pode ficar a impressão de que as pessoas acham que bandido é bandido morto, isso não existe. Não. E de que esses bandidos precisam dos direitos humanos, ainda que eles tenham feito o que fizeram, independente de como fizeram, eles precisam de ser restituídos à sociedade de uma forma correta. Total, e isso aí tem total apoio meu. As pessoas que cometeram crimes, elas têm que pagar pelos seus crimes, né, de acordo com a lei, mas têm que ser bem tratadas na prisão, né? Então a gente Isso. está vendo mesmo um caso exemplar disso. O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso condenado por 27 anos, está aí em ótimas condições de cela, de prisão, coisa que nenhum preso normal tem isso. O cara tá com ar-condicionado, televisão, 3 camas, um chuveiro quente e tá sozinho na cela dele, que mais parece um quarto de hotel. Então, para mim, isso aí é mais que maravilhoso. Se o preso médio ali tivesse 1% do que Jair Bolsonaro tem hoje, não estaria chorando aí porque o ar-condicionado tá fazendo barulho. A família dele não tá gostando muito dessa cela, não, né? Não, e é muito engraçado porque eles mesmos que falam, não, Coronel Ustra, o terror de Dilma Rousseff, o filho da puta que torturou ela, e aí agora não, porque o ar-condicionado tá fazendo barulho, meu pai tá aqui chorando. Ah, vai se fuder, pô. É complicado. Uma dúvida, Pedro, eu sempre penso muito nisso. Quando a gente vai tratar de pautas como feminicídio, transfobia, né? A gente tem um número gigante, o Brasil é um dos países que mais matam pessoas trans, isso é muito triste. Quando você vai falar de programas sociais, tipo Bolsa Família, ProUni, eu sou do ProUni e tal, a galera sempre trata isso como se fosse uma pauta da esquerda e ignora. Eu vi nas redes sociais um dia desse que as pessoas estavam mais revoltadas, eu não me lembro muito bem com o quê. Tipo, vou dar um exemplo, tá mais revoltada com o casamento de 2 homens do que com o fato de um cara ter arrastado uma mulher por 1 quilômetro e ter feito aquela coisa horrorosa, e foi um dos piores episódios de feminicídio que a gente teve no Brasil. E aí, se você tem as feministas e outras pessoas pensando em causas sociais, você é de esquerda e tal, e essa galera não se preocupa com coisas que são humanas, porque botaram na cabeça que são coisas de esquerda. E na grande maioria das vezes, essas pessoas se dizem de Deus. É. Estão com a Bíblia debaixo do braço. Como que você, quando vai conversar com essas pessoas, consegue convencer elas de que isso não é uma questão ideológica, né? Eu já vi gente, quando estava se discutindo pautas sobre pobreza menstrual, que é uma coisa muito séria, tem meninas que faltam de escola, tem evasão escolar porque tem vergonha de ir para a escola, porque estão sangrando naquele momento e não tem isso. E aí, quando se aprova, que em Minas Gerais mesmo foi aprovado, né, o projeto de distribuir absorventes, tinha gente revoltada com uma ação dessa, falando que era coisa da esquerda. Isso me deixa, assim, completamente revoltada, sabe? Como reverter isso na cabeça das pessoas? Pois é, você tocou em vários temas interessantíssimos aqui, porque veja como que as coisas elas mudam de acordo com a vontade desses de extrema-direita. Nós sempre defendemos, e eu continuo defendendo, os direitos humanos. Sou defensor dos direitos humanos, seja pela dignidade menstrual, que seja pela própria dignidade das pessoas que estão aí presas, que cometeram crime, mas, pô, né, não precisa botar 27 caras na mesma cela, né? Então, assim, tem que ter uma dignidade. E eles não, eles sempre falaram, bandido bom é bandido morto, né? A questão da segurança menstrual também para as mulheres que estão presas também, eles falaram que era coisa de esquerda, né? Que as bandidas, né, tinham que se fuder ali, quando na verdade nós sempre defendemos que as pessoas têm que ser cuidadas em todos os aspectos. Se está presa, se não está presa, tem que ter um direito humano, que é o básico, Exato. que é o garantido. Mas agora, surpreendentemente, o tema que mais se toca no bolsonarismo é os direitos humanos. Foram para as cortes internacionais falar que Jair Bolsonaro está sendo torturado na cadeia, com ar-condicionado, com a cama, né, com tudo do bom e do melhor, com a comidinha lá separada. Então, os direitos humanos, para eles, viraram uma pauta essencial. Então, é muito difícil a gente debater isso quando, para eles, os direitos humanos, eles uma hora importa e outra hora tem que fuzilar bandido. Então, a gente não sabe qual que é o posicionamento deles. O nosso posicionamento é muito claro. Nós temos que cuidar de todo mundo. Então, Jair Bolsonaro está sendo mal cuidado, nós temos que tratar ele bem. Porque ele tem que durar mais 27 anos lá, preso, mas tem que ser muito bem tratado, tem que estar com a comidinha dele e tal. Vai ser muito bem tratado para isso. Agora, os programas sociais não são de esquerda, sabe? Os programas sociais, a gente faz, o presidente Lula fez, não é por conta de ser uma política de
esquerda ou focada em um certo público. Isso aí, o programa social é para uma nação, é uma política de Estado. Porque vocês podem perceber que nos 4 anos que Jair Bolsonaro foi presidente, ele foi tão cara de pau que metade dos programas sociais importantíssimos, metade dos programas sociais importantíssimos que o presidente Lula fez, metade ele conseguiu tirar ao longo desses 4 anos dele. E revogou. Minha Casa Minha Vida parou, né? Então, metade ele conseguiu tirar. Viu que não, né, que na cabeça dele não importava e tirou. E a outra metade, ele foi esperto. Ele pegou tudo que o presidente Lula fez junto da presidenta Dilma ao longo de décadas e mudou o nome. Então teve o Casa Verde e Amarela, que nada mais é do que o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, a gente, né, chegou a entregar com a presidenta Dilma, acho que foi 1 milhão de casas. 1 milhão de casas. E aí, com o tal da Casa Verde e Amarela do Bolsonaro, entregou um total, em Minas Gerais, de 0. 0 casos foram entregues, né? Mas ele quis mudar o nome ali para deixar a marquinha verde e amarela dele. Eu tô rindo, mas é de desespero. É de desespero. A mesma coisa com o Bolsa Família, que na época, eu até esqueci o nome, mas chegou a ser o Auxílio Brasil, não era isso? O nome era algo assim, mas sempre foi o Bolsa Família. Um projeto que ele é de Estado. Não é, assim, foi um presente que o presidente Lula e a presidenta Dilma deixaram para a nação brasileira. É um projeto de Estado que nós deixamos para durar aí pelos próximos 100 anos, de uma forma para poder mudar a vida das pessoas. E me chega ele espertamente e muda o nome, para poder parecer que é algo novo, que é algo dele e tal. Então, é muito difícil realmente. Eu acho que o eleitor dele é mais perdido do que ele mesmo, né? Assim, as condições, não só pelas Ai, que você parece. bem colocou. Mas parece que as pessoas perderam a vergonha de ser burro mesmo. Sabe? Vergonha agora. Ser burro, isso é legal. Agora, passar vergonha nas redes sociais, para esse lado aí é excelente, né? É tanto que, Nossa. né, esperando aqui, eu vi 4 vídeos que eram 4 bolsonaristas falando com total certeza, mostrando diversas provas de que o Lula já não estava mais vivo, o Lula estava morto e aí E é o arrumaram clone, a história do clone. clone, mas assim, tem explicações científicas para isso, né? Porque, veja bem, porque o dedo mindinho dele já não tá tão pequeno assim, né? É só um meio dedinho, então você pode ver que por conta dessa prova científica, né, o presidente Lula é um clone. E aí que fala que não, por conta dessa foto, que o Lula tá saradão, né, sei lá o que, de fato tá, o homem tá bem, eu vi ele semana passada, então o homem tá forte mesmo, porque malha todo dia, porque se cuida, né, diferente do outro, que era cachaceiro, que não é o presidente Lula. Então, aí fala, não, porque tá vendo, esse clone aí é o Janequine, né, um pouquinho mais velho e tal, mas não. Então, assim, esse povo perdeu a vergonha de ser doido. É um mito. Aconteceu uma coisa recentemente, você deve saber, né? Com a Cíntia Chagas, que é daqui de Belo Horizonte, foi para São Paulo, você sabe bem dessa história. E a Cíntia Chagas foi abraçada pelas pessoas da esquerda, né? Pela violência que passou, física, emocional e tudo mais. Ela e Manuela, inclusive, fizeram um debate maravilhoso. E uma das coisas que a Cíntia disse, que é mais ou menos isso que a gente estava conversando agora, é como que é importante falar de violência contra a mulher, feminicídio, todo Lei Maria da Penha, sem lado. E aí você tem ainda a direita e a extrema-direita, por várias vezes, passando pano para essas atitudes, não derrubando um deputado desse, né? E às vezes tratando como um mimimi de feminista. E esse exemplo não. E os números de feminicídio no Brasil, eles estão assim. Gente, eu não sei se é porque agora é muito divulgado e a gente sabe mais, e sempre existiu, mas tá escandaloso, tá? Pra gente que é mulher, e eu sou mulher e eu tenho uma filha mulher, dá um medo, Pedro, que é brincadeira. Esse Então, dentro exemplo. disso que eu tô te falando, ainda só um minuto. O que você pensa de programa também? O que você tem feito, sabe? Porque essa questão do feminicídio, ela tem me pegado e acho que pegado grande parte das mulheres. Olha, é muito importante a gente falar sobre isso. Inclusive, quero convidar todos depois para poder fazer parte do nosso novo anúncio. O presidente Lula está mandando um grande investimento para cá, por meio do Ministério das Mulheres, que chama Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa de acolhimento que vai ficar no centro de Belo Horizonte, uma casa grande, com dormitórios seguros e a polícia militar e peso lá para poder prestar total segurança para mulheres que foram vítimas de violência doméstica, né? Para mulheres que não têm aonde dormir, não têm, né, onde ficar, sofreram violência do marido e do namorado, e agora nós vamos fazer um anúncio de uma nova casa da mulher brasileira para poder acolher
sabe? E o bom desse programa é que ele funciona de maneira indefinida. Então, quanto tempo a mulher precisar ficar lá até conseguir uma nova casa, o devido auxílio, até que o marido agressor seja preso, de fato, ela pode ficar, sabe, com todos os custos bancados, com né, a alimentação, acompanhamento de psicólogo, médico e com muita segurança, que lá é seguro pela Polícia Militar. Então, é muito sério isso porque mostra mais uma vez, né, que nós não estamos aqui só de gogó. Nós queremos saber o que tem de ação efetiva para isso, né? E a política da Casa da Mulher brasileira, ela está presente nos 27 estados. Então, um dos desejos do presidente Lula, que é um grande defensor das mulheres, Sim. principalmente das mães solteiras, né, que a gente sabe que é o grande desafio hoje da sociedade brasileira, que, né, mudando um pouco o assunto, mas eu acho isso interessantíssimo, é assim, quando eu fiz escola, né, que não foi há muito tempo atrás, porque eu sou, né, eu sou Jovem. jovem e tal, né, não sou lá grande velho, mas quando eu era mais jovem, eu lembro que os livros falavam, não, porque tem a construção no familiar núcleo, né, o núcleo familiar, que é o pai, a mãe, os 3 meninos e os 2 cachorros, né? Só que o tal do núcleo familiar mudou completamente agora. Agora já não tem mais o pai, talvez não sejam 3 filhos, mas sejam 2, e talvez tenham continuado os cachorros e os gatos, mas agora tem só a mãe. Então é a mãe solo para poder cuidar de 2, 3, já vi casos de mãe solo, solteira, com 9, 11 meninos. E o pai desapareceu. Então essa é a realidade normal brasileira. Sim. Não é mais aquela coisa que você fala, nossa, o marido abandonou. Não, gente, hoje em dia isso é padrão. A chefe de família é a mulher. A chefe de família hoje é a mulher. Quer dizer, sempre foi, na verdade, a chefe de família foi a mulher. Tanto que o presidente Lula teve um carinho especial do Bolsa Família chegar para a mulher. Do Minha Casa Minha Vida tá em nome da mulher. Sim. Porque, pô, né, vamos lá. Se dá o Minha Casa, né, Minha Vida para o homem vai vender por cachaça, né? Então tem que dar para a mulher, porque a mulher é cuidadosa. É cuidadosa. A mulher, ela cuida primeiro, e isso é algo surpreendente, que os homens não entendem. Nós demoramos né, a entender isso, que a mulher cuida primeiro dos filhos. Depois ela cuida de si própria. Se cuida. Se cuida. Quando cuida. Se sobra algum tempo, se sobra algum dinheirinho para ela se cuida. Mas primeiro tem que ver se os meninos, eles estão com a escola, com a alimentação, com os remedinhos, com os médicos que tem que fazer, com os esportes, com o lazer, com tudo, tudo. Quando o filho tem tudo, aí sim que a mãe pensa em si própria. Uma roupinha pra A ela. mãe, assim, pra mãe comprar uma saiazinha, um sapatinho, tá assim, no final da fila. É. Primeiro é dar tudo pros meninos e depois a mãe vai pensar. O pai não, o pai tá mais pensando na cachaça do que nos filhos. Isso é regra, gente. A mulher, ela tem um carinho especial pelos filhos e depois que ela pensa em si. Por isso que uma política boa é valorizar as mães. As mães. Para as mães terem acesso à política na ponta. Principalmente política financeira. Nós temos, por exemplo, o Gás do Povo, que foi lançado aqui em Belo Horizonte, que nós estamos dando gás de cozinha, né, de graça para milhões de famílias brasileiras, destinando principalmente para as mães. É as mães que vão receber esse gás. São as mães que estão sendo primordialmente cadastradas. Sim. Né? Por conta disso, o que nós conseguimos colocar de política pública para as mães terem acesso, para nós é o essencial, porque a gente sabe que colocando na mão das mães, a política vai chegar no resto da família. Posso contar minha história? Deve. Eu engravidei com 15 anos. Ganhei com 16 anos. Quando eu engravidei, eu pensei, minha vida acabou, né? E se a gente for imaginar uma menina preta com 16 anos, com 15 anos grávida, provavelmente não vai dar em nada, né? Tô lá embaixo na pirâmide. E achei que a minha vida tinha acabado, meus pais foram me incentivando, vai estudando, vai estudando, vai estudando. Isso era 2004 que eu engravidei. 2005, quando eu estava no ensino médio, o Lula lançou o ProUni. E aí eu me lembro do discurso, porque eu vi ele na televisão. E ele disse, dê uma oportunidade a um jovem e veja o que ele pode fazer. Eu falei, essa é a minha chance. E eu não tinha como estudar, fazer cursinho igual todo mundo, porque eu tinha um bebê, né? Então eu conversei com as minhas professoras e falei, olha, eu preciso ir bem no Enem, porque essa é a minha chance de entrar na faculdade.
Eu formei na escola em 2005. Eu ganhei a bolsa. Entrei na faculdade em 2006. Me formei em 2010. E passei a minha vida inteira dedicando para minha filha ter uma educação de qualidade. Minha filha estudou em EMEI, o MEI, que ela chamava na época, né? E saiu de lá com um aprendizado muito bom. E depois eu decidi que eu queria colocá-la numa escola privada, para ela ter uma educação melhor do que eu tive e ter mais oportunidades. Eu tenho empréstimo até hoje, que eu pago das escolas. Mas a minha filha passou numa universidade pública. E muita gente vem me perguntar, Pedro, mas você não fica revoltada porque ela não pode ter acesso a outros programas só porque ela é de escola particular? Aí eu sempre respondo assim, olha, a educação, quando você tem um programa social, isso chama o ciclo da educação. Vem um governo, me dá uma oportunidade. Ele melhora a minha educação. Eu ascendo. A partir do momento que eu ascendo, eu consigo dar uma educação melhor para minha filha. A minha filha estando na universidade pública, sobra uma vaga dela para alguém na faculdade particular. E aí você tem um ciclo da educação que começou lá atrás, em 2006. Então, quando eu entro na faculdade em 2006, eu dou uma educação melhor para minha filha. A minha filha não precisa de ProUni, mas a vaga dela abre para uma menina lá na Serra, que precisa mais do que ela hoje, porque eu consegui fazer com que a minha filha fosse uma menina mais privilegiada. E, obviamente, ensinei tudo isso para ela. Se você puder contar a minha história para o presidente. Eu pensei, foi justamente isso. História incrível. Eu sou muito grata. História incrível porque mostra, acima de tudo, como que são as mulheres brasileiras. De luta, de garra, que sempre coloca tudo pelos filhos, mas eu não conheço a sua filha. Ela tem quantos anos agora? Ela tem 21 anos. 21 anos. Eu tenho 37 e ela tem 21. Ela E eu tenho passou. certeza que ela tem muito orgulho de você. Sim, ela tem Tenho muito certeza orgulho. disso. Eu certifico. Tenho certeza disso. Ela tem muito orgulho de mim e minha filha é uma menina branca e ela, ao mesmo tempo que ela aprendeu que ela é privilegiada, ela aprendeu que ela é privilegiada até em relação a mim. Então, ela sempre fala sobre discussões dos privilégios que ela tem, da educação que ela teve, da mãe dela, que é uma mulher preta, da luta da mãe dela. É tão grata a esse governo quanto eu sou. Ela estuda na UENG, que é a universidade estadual daqui, né? E lá na UENG encontrou amizades muito similares. E às vezes eu falo com ela, nossa, Isabel, você tá mais militante do que eu. Que legal. E é muito legal isso, sabe? Então, às vezes, quando eu vejo uns jovens, igual você falou, nem todo jovem tá com a cabeça boa. A gente tá com uma parcela muito grande desses jovens que estão herdando esse conservadorismo absurdo, assim. Mas todas as vezes que eu vejo a minha filha, eu tenho muita esperança, sabe? De que tem um lado que tá do... Não vou dizer que tem um lado que tá do nosso lado, mas tem um lado que pensa nas pessoas sem pensar se é de direita ou esquerda, pensar em questões humanas. A Isabelle, junto com uma deputada do PT, não vou me lembrar o nome agora, que foi uma querida na época da escola, fez um projeto desses de distribuição de absorvente no aglomerado da Serra. E eu sempre conversei várias coisas com ela, a gente conversa sobre tudo, sobre várias questões e tal, né? E, inclusive, eu tenho muitos amigos. A Isabelle cresceu, eu sempre tive muitos amigos gays, muitas amigas lésbicas. Então, isso para a Isabelle nunca foi problema, assim, ela nunca viu diferença de nada e tal. Mas essa pauta da pobreza menstrual a gente não tinha conversado. E aí ela trouxe para mim. Veio Aí você ela. fala, veio dela. Aí você fala, cara, agora a minha criação deu certo. Que legal. Legal demais. Deu muito Realmente. certo. Porque ela traz para mim algumas coisas que às vezes eu não sei. Aí você fala, bicho, essa geração, essa aí vai dar certo. Nessa eu tenho esperança. Eu sabe? acertei como mãe. Acertou mesmo. Acertei, amigo, acertei. Tem hora que eu quero dar uns puxões de cabelo mesmo. Mas é isso, assim. Uma aguinha, gente. Você precisa, você merece, você precisa. Mas é isso. Eu tô sem palavras depois desse depoimento da Letícia, né? Aí Mas ficou histórico, mas é, eu vou, quando sair aqui o nosso corte, eu faço questão de mostrar para o presidente Lula, para ele poder ver. Claro que ele vê isso, né? As pessoas falam dele, mas para mostrar um exemplo de Belo Horizonte, de como que a política
quando ela chega na ponta mesmo, como que muda a vida, não de 2 gerações, mas até E eu lembro cadeia, essa é uma E cadeia eu de lembro pessoas. muito que quando as pessoas estavam contra o ProUni, né, falavam com ele, não, começa lá da educação básica. E aí ele disse essa frase, dê uma oportunidade para um jovem e veja o que ele é capaz. Gente, sinceramente, vocês acham que alguém achava que uma adolescente, uma menina de 15 anos, preta, grávida, teria alguma oportunidade? Estaria num podcast, liderando Estaria um aqui, eu sou podcast aqui. apresentadora de um podcast, sou editora de revista, hoje tenho uma carreira muito legal de influencer e tal. Alguém falaria isso? Obviamente que não, porque não é sobre o mérito de alcançar, é sobre ter oportunidade, né? E sempre que eu quero explicar, às vezes, para as pessoas, quando elas vêm com qualquer tipo de crítica, eu falo: olha, você é da escola particular, certo? Você está numa Ferrari. Você está aqui na Ferrari. Eu estou num Fusquinha. Você vai seguir na Ferrari. Eu só vou te alcançar se eu tiver um gás maior. E eu chego lá com o meu Fusquinha. E esse gás maior é oportunidade. Para as Que é pessoas. diferente do privilégio. Exatamente, para as pessoas entenderem. Olha para você ver, tinha gente da minha van da faculdade que estava na mesma faculdade que eu, que tinha uma vida muito melhor que eu. E eu estou no mesmo ambiente que ela, porque aquele programa me colocou lá. Eu não estiver, eu estudei na PUC. Então tinha muita gente que teve acesso ali muito mais fácil do que eu, que tinha condição de pagar, e veio um governo e me coloca junto com essas pessoas. Eu vou caminhar junto com elas. Que é isso, né? O meu Fusquinha, ele é capaz sim de alcançar a Ferrari. Basta que eu tenha uma oportunidade. Isso mesmo. É isso, gente. Maravilhosa você, amiga. Obrigada. E eu gosto muito de contar essa história, senão não necessariamente para o Pedro aqui, que é uma figura pública e tal, mas às vezes porque muitas pessoas me perguntam, mas por que você ainda vota no Lula? Por que você tem esse pensamento e tal? E aí eu falo, olha, eu podia ficar só na minha história. Só pela minha história eu consigo te explicar por que eu mantenho o meu voto nele, ou não só nele, em tudo que o PT representa. Eu tenho críticas ao PT, obviamente, eu tenho críticas ao PT, mas o que representa na minha vida. Mas tudo que me cerca, sabe, Pedro? Meus amigos homossexuais, meus amigos transexuais, minhas amigas lésbicas, meus irmãos pretos, sabe, de várias religiões. E acaba que, involuntariamente ou não, todas as questões que defendem essas pessoas estão na esquerda. E não precisariam estar só na esquerda, né? A gente está falando sobre pessoas. Então é difícil alguém me convencer do contrário. Vou falar, olha, essa história é verdade. Um primo meu gay, ele apanhou numa praça aqui em Belo Horizonte. Um motoqueiro desceu, ele estava conversando com outro cara. O motoqueiro desceu e bateu neles. Você acha isso normal? Eu pergunto para a pessoa. De forma nenhuma. Aí, quando a gente vai falar, você considera uma questão dessa mimimi? Não dá, né, gente? Sim. A gente tem que avançar muito, é muita coisa, eu acredito, né? Acho que a gente, mas eu acho que a gente não nada mais, né? A gente já tá aquele estado do você engatinhou para que a Isabelle possa andar, Sim. sabe? Eu acho Para outras mulheres pretas também, eu vejo muito isso, sabe? Que sirva como exemplo também. Esse. Mundo, né? Sim, Então, é importante falar, né, sempre da sua história nas redes sociais também, porque é lá que as pessoas veem, né? sim. é lá que acontece, né? Hoje a vida, né? Onde as pessoas se informam É. mais. Mas eu acho isso mesmo, eu acho que a gente não tá mais engatinhando, a gente já tá andando. Falta muito ainda nesse caminho, falta muita gente para ser abraçada nesse caminho, mas é importante saber que, olha como deu certo, não é? Exatamente. Pedro, e futuro? O que a gente pode esperar de Pedro Rousseff no futuro? Olha, presidente Lula me deu uma missão no ano passado, que nós estamos cumprindo aí, de rodar todo o estado de Minas Gerais. Nós rodamos já no ano passado 105 cidades. E aí você pensa, nós trabalhamos demais e rodamos 105 cidades. E o estado tem 8 vezes. 800 Minas Gerais é o estado com mais cidades em todo o país, né? São 853 municípios, isso. né? Então, fizemos já um puta esforço ano passado e rodamos 105 cidades, mas o presidente Lula me deu a missão
de fazer com que ele seja eleito em primeiro turno em Minas Gerais, né? Então nós estamos rodando aí todos os municípios possíveis junto do nosso time do Lula, das pessoas que apoiam, sabe? Não necessariamente pessoas que são do PT, que é isso que nós falamos mais cedo, né? Para poder apoiar Lula, você não precisa necessariamente ser de esquerda, mas entender que todo o projeto de governo de todos esses anos é um projeto que é para o desenvolvimento do nosso país. Não é para o PT, não é para o Lula, não é para o Pedro, é para as pessoas. Então nós temos muita gente, nós estamos rodando o estado todo, porque esse ano vai ser um ano muito difícil, então nós precisamos garantir a vitória do presidente Lula em Minas Gerais para dar para ele a vitória a nível nacional de novo, agora para o 4º mandato. Pois é, né? É tetra. Até O tetra vem aí. Deus quiser. Pedro, a gente já tá chegando no final aqui também, né? O papo foi tão bom que assim, eu nem vi nem o tempo passando. Pra mim tinha 5 minutos de conversa, eu ia levantar na mão lá, tá acabando. Rápido. Mas isso aí deixa também para uma próxima oportunidade de voltar, né? É bom Sim, que com certeza. quando a conversa é ruim, né, não volta. Agora quando a conversa fica, né, com aquele gostinho de quero mais, é para poder voltar, né? Não, pode voltar, com certeza. Novidade? Tá super convidado, Pedro. Mas, Muito Pedro, obrigada. tem uma coisa que eu quero saber, Letícia, eu não sei você. Ai, Como é o cotidiano da família Rousseff? Porque você, né, sobrinho de Dilma, nossa presidenta, e você viveu talvez um dos momentos mais trágicos da política brasileira, que foi o impeachment dela. o golpe, né? Exatamente. E eu queria. Você tem alguma lembrança assim maior dessa época? Alguma coisa que te revoltou tanto assim? Tenho. Você gosta de contar? Tenho que isso aí foi o motivo que me levou para a política. Na época eu tinha 15, 16 anos, eu tenho 26 hoje e foi muito claro. Eu estava com ela, do lado dela, no palácio, vendo cada um dos deputados que antes faziam parte da base do governo, que estavam mamando nas tetas do Estado. E eu vi cada um desses que antes eram aliados votando contra uma presidenta honesta, uma presidenta que não deixava roubar, uma presidenta que iria melhorar o nosso país, mas estava lá, cada um dos deputados bandidos, votando pela família, pela mulher, pelos filhos, pelo cachorro, para poder tirar uma presidenta honesta. E eu do lado dela, e assim, e aí, Dilminho, o que é isso? É a política. Então, assim, esse foi o dia que eu percebi assim, nós que estamos aqui para poder fazer o bem, se a gente não entra para poder ocupar os espaços, nós vamos deixar sempre uma vaga livre para chegar um bandido e ocupar para fazer política só para poder ficar rico e roubar das pessoas, sabe? Então isso é muito grave de fato e assim eu tenho certeza que se Deus abençoar a gente, nós vamos fazer um bom trabalho, de pouquinho em pouquinho nós estamos conseguindo mudar o nosso Brasil. Mas a história foi implacável, né? Implacável. O mundo não dá voltas, né? O mundo capota. Capota. E agora pra gente fechar aqui, né? Eu imagino que a Letícia tem algumas perguntas sobre Sim, Clube Atlético sim. Mineiro pra fazer. Tenho, Pedro. Ai, com muita tristeza. O que você acha que vai ser 2026 do Galo? Não, antes dessa resposta, o que vai ser mais difícil? Lula reeleito ou Galo campeão de qualquer coisa? Nossa! Pera lá, ó, Lula vai ser reeleito com total certeza. Agora, o nosso Galo é foda, né? Ela tava até brincando lá fora, né? Que quando a gente assina, né, o Clube do Galo, a gente deveria já ganhar um auxílio médico, falo isso incluso, mesmo. né? Assim, porque cada jogo é uma tristeza diferente, mas eu essa tenho novela que a certeza. gente tá passando, novela de rua. Não, do Hulk mesmo. Deus. Porque assim, ó, eu vou falar pra você, eu não sei qual que é a opinião, mas eu gosto do Hulk. Faz sentido pra gente, é muito importante, muito importante. E aí que tem toda essa novela e tal. Então, assim, nós tivemos agora boas contratações que tiveram reforço, mas não foi só nós, o Cruzeiro também trouxe e aí. Então, não, né, tipo, não adianta só o Galo trazer boas pessoas pra dentro, porque tem outros times que estão trazendo também, né? Então, acaba que a balança não fica 100% ali. Então, assim, nós temos um grande desafio, né? Pelo presidente Lula, mas pelo nosso Galo também. Eu acho que o Galo, nós vamos passar mais dificuldade. Do que com o presidente Lula, com certeza. Com certeza. Mas se o Galo conseguir ser campeão de qualquer coisa ali, pra mim tá bom já, sabe? Eu acho que nessa situação. Dá pra dormir, dá pra dormir, né? Nós temos que pensar em como que a gente dorme bem, né?
O Calil mesmo tinha uma frase dele que era mais ou menos assim, né? Quando era presidente do Galo, que às vezes o Galo dá vontade só da gente voltar para casa, deitar na cama, colocar a cobertinha e chorar que na cama é quentinho. Então, assim, às vezes dá esse sentimento, né, com o nosso Galo, mas eu gosto, sou fanático, sou fã, e se Deus quiser, Deus vai abençoar não só o nosso presidente Lula, mas o Galo também, para ver se melhora esse trem. É isso aí, meu povo. Eis aqui um político mineiro que toma cerveja, café, água e refrigerante no copo Lagoinha e torce pro Galo. E torce pro Galo. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado. Por você participar aqui do Hype Mix. A gente ficou muito feliz com esse papo. E fica de volta aí o convite para que você venha mais vezes. Pô, demais, gente. Quero mandar um beijo para todo mundo que vai ver a gente ainda, né? Que viu a gente também. E falar que eu tô 100% à disposição para poder voltar para cá. Foi um primeiro papo muito legal, né? Não deu nem para poder fazer o restante, né, do bate-papo. Então tem que voltar para cá e vamos fazer melhor ainda. Tenho certeza. Pedro, muito obrigada. Continue fazendo com que a gente se sinta representado. Eu acho que o melhor desse papo aqui, para mim, eu acho que o Ícaro vai concordar, é a sensação de que a gente está bem representado. Obrigado por ser nossa voz. Obrigado, gente. Tamo junto. E você que está acompanhando aí essa edição maravilhosa do Hype Mix, não deixa de seguir a gente nas redes sociais não, tá? É só você procurar no Instagram, no YouTube e no Spotify pelo Hype Mix Podcast e também no YouTube da Rádio Mix, que a gente tá lá com papo na íntegra. Ah, e agora a gente tem o Hype Mix News, tá? Que se vocês não querem ver a gente um dia só, vai ter que ver todo dia. Tem notícia lá todo dia, tá? Do mundo pop, que a gente ama especialmente. Uma E outros assuntos. fofoquinha, né? Uma gongadinha. Beijo, gente!